prompt excelente para estudar temas novos que você não conheça e queira começar a dominar. A inteligência artificial descobre aquilo que eu sei, analisa aquilo que eu sei e começa a fazer perguntas, como se fosse um grande tutor. Começando junto aqui, ó. Primeira parte desse prompt é a instrução. Eu quero desenvolver a minha forma de pensar sobre, e a gente vai definir um tema aqui. Eu acredito que eu posso aprimorar os meus conhecimentos e sabedoria sobre esse tema, inclusive em novas perspectivas e com novas fontes de conteúdos, seguindo 3 passos. Olha só, eu vou dar os passos para ele. Passo número 1. Para me ajudar, comece me pedindo para identificar meus atuais conhecimentos, saber aquilo que eu já sei, fazendo perguntas uma a uma, para entender o meu nível de conhecimento e experiência no assunto. O objetivo é mapear o meu conhecimento e me preparar para aprofundar o tema, identificando os gaps de conhecimento e qual deveria ser meu próximo aprendizado. Passo número 2. Após isso, apresente um breve resumo do que eu já sei e apresente uma nova perspectiva ou aprofundamento do tema. Sugira também conteúdos da web, livros, podcasts e artigos que eu deveria ler. E o passo número 3, ao final, pergunte se eu gostaria de me aprofundar mais. Caso a resposta seja positiva, refaça o passo 2 e 3, levando em consideração o que eu já aprendi. Então, olha só, uma coisa é eu entrar no ChatGPT e perguntar sobre um tema. Vamos falar aqui sobre Olimpíadas, já que a gente está bem no meio das Olimpíadas. Ele não sabe o que eu sei e ele vai responder de forma genérica. Outra coisa é eu falar, olha, eu quero me aprofundar sobre o tema Olimpíadas. Então você vai primeiro perguntar o que eu sei sobre Olimpíadas, depois você vai somar tudo isso, vai definir qual o próximo passo que eu deveria de aprender a respeito das Olimpíadas e vai me dar essa resposta, indicando livros, podcasts e artigos na internet para eu ler e aprender. E se eu perguntar que eu quero saber mais, você acumula isso e faz uma nova pergunta. Então, este prompt todo desenhado aqui, super grande, é um baita caminho para estudar juntos. E como a gente falou, vamos aprender aqui sobre Olimpíadas de Paris 2024. Peguei especificamente, tá? Vou copiar todo esse comando. Vamos lá para o ChatGPT. E vamos começar o primeiro teste da noite. Vou colar todo esse comando aqui. Então, olha só. Ele já entendeu e falou, ó, ótimo, vamos começar com o primeiro passo. Vou fazer algumas perguntas para entender o seu conhecimento atual das Olimpíadas. O meu conhecimento sobre esse tema é baixo. Eu peguei um tema que eu não conheço muito bem. O que você sabe sobre a história das Olimpíadas e a importância? Eu vou responder aqui, ó. 1. Eu sei que as Olimpíadas... A Olimpíadas, né? Não as Olimpíadas. Eu sei que a Olimpíadas reúne atletas de todos os países. Eu só sei isso. Não sei mais nada, só vou escrever isso. Ótimo, vamos aprofundar mais em relação à história das Olimpíadas. Você sabe quando e onde foram realizadas as primeiras Olimpíadas? Não. Veja que eu estou conversando com ele. Agora ele já viu que eu não sei quase nada e agora ele vai começar a me falar. Ó. As primeiras Olimpíadas modernas foram realizadas em Atenas, na Grécia, em 1896. O fundador do movimento olímpico foi o barão Pierre Coubertin, que inspirou nos antigos. Quais são as principais novidades esperadas das Olimpíadas de 2024? A abertura no Rio Sena. E aí, baseado nisso, ele vai começar a trazer aqui, ó. Você sabe que a cerimônia das Olimpíadas será realizada no Rio Sena, uma inovação. Você está familiarizado com os locais e infraestruturas de 2024? Não. Veja, eu vou respondendo o que eu sei, ele vai vendo o que eu já sei e não repete, e o que eu não sei, ele vai me trazendo, ó. Quais são os estádios? Vai acontecer no Estádio Olímpico, na Champs-Élysées, no Palácio de Versalhes,
no Grand Palais. Você tem conhecimento sobre os esportes novos ou reintroduzidos nos Jogos de 2024? Apenas o skate. Então, como ele já sabe que eu já sei de skate, ele vai trazer dos outros. Ó, que mais tem? Surf, escalada, karatê, breakdance e assim por diante. Repara que agora que eu treinei a plataforma, ele vai sempre aprofundando o tema, repetindo, perguntando o que eu já sei, para não ficar falando aquilo que eu já não sei, e me trazendo sempre um novo passo. Então, quando eu estou querendo pensar sobre um determinado tema, quando eu quero aprender numa conversa, como a gente está fazendo aqui, isso aqui não tem fim, ó, pode ir embora, que ele vai continuar. Quais são os principais atletas ou equipes que você está acompanhando para Paris? Apenas o time brasileiro. Olha lá. Aí ele já fala, ó, o Brasil tem uma tradição forte em esportes como futebol, vôlei, atletismo, judô e natação e sempre traz grandes expectativas. Você sabe como está o planejamento de segurança e medidas de saúde para os jogos? Não, esse tema não me interessa. Sugira outro. Olha lá. E agora ele já traz uma nova pergunta. Você está ciente das iniciativas de sustentabilidade? Então eu posso ficar aqui conversando com ele o tempo inteiro, porque ele vai fazer isso sempre baseado naquela estrutura, nessa estrutura aqui que eu criei para ele. Então ele sempre vai primeiro fazer uma pergunta para descobrir o que eu já sei, depois ele vai trazer um breve resumo e apresentar uma nova perspectiva, e ao final ele vai perguntar se eu gostaria de aprender algo novo. Se eu falar que sim, ele fica repetindo o espaço 2 e 3. Este é um baita prompt quando eu quero aprender algo novo de um determinado assunto que eu sei muito pouco, porque rapidamente a inteligência artificial descobre aquilo que eu sei, analisa aquilo que eu sei e começa a fazer perguntas para ir abaixando. É como se fosse um grande tutor. Ao invés de eu ter que ler um grande tema, aqui vai, por pergunta e por resposta, se aprofundando num tema. Ó, prompt excelente para estudar temas novos que você não conheça e queira começar a dominar. E vou dar uma dica muito legal. Agora, você pode colocar o ChatGPT como aplicativo do teu celular e pode acionar o modo voz. Então, se você estiver no carro, no trânsito, você vai conversando com ele, coloca esse prompt e ele vai te respondendo, você vai falando aquilo que você sabe e ele vai trazendo informações. Como se você estivesse no carro com alguém te ensinando a respeito de um tema que você não conhece. O pessoal quer treinar uma nova língua, inglês, português, italiano, espanhol, usar o ChatGPT no carro, ligado no som, para você ir conversando, não é ficar digitando, você está dirigindo, loucura ficar digitando, mas conversando com ele é um baita momento. Funciona muito bem. Super dica aqui.